Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre a anatomia do sistema reprodutor masculino. Então pessoal, basicamente os componentes do sistema reprodutor masculino, dentre diversas espécies animais, são o testículo e o escroto, o epidídimo, o cordão espermático, onde nele vai estar ali também chamado de funículo espermático, né? Os vasos, nervos, ligamentos, ducto deferente e o músculo cremaster, tá? E as glândulas acessórias, ampulares, vesiculares, próstatas e uretrais, além do pênis e prepúcio. Os testículos, pessoal, são também conhecidos como as gônadas masculinas. Eles estão localizados dentro da bolsa escrotal ou escroto, que nós vamos ver ali no próximo slide, tá? E eles ficam fora da cavidade abdominal. Isso é para proteger da temperatura do corpo, né? Porque se ele tiver numa temperatura maior, pode ter problema na produção espermática, né? Na sua função espermática normal, entendeu? Então, a função, falando de função primordial que tem-se o testículo é a função endócrina, né? Produção de hormônios, principalmente a testosterona, o hormônio andrógeno, né? O hormônio masculino. E esse hormônio, como eu estou falando desse hormônio de androgenicidade, essa característica masculina, ele é responsável também pela libido, pelo ganho de massa muscular, tá? As características do macho, tá certo? Todas aquelas, a conformação, a musculatura, tudo isso é envolvido pela testosterona, tá? Esse hormônio, que é muito importante, é produzido nas células intersticiais dos túbulos seminíferos, tá? Que a gente vê aqui na imagem, esses túbulos seminíferos. Eles estão localizados aí no parênquima testicular. E além dessa função endócrina, tem também a função gametogênica, que nos túbulos seminíferos também a gente observa, tá? Que vai ser o local aonde vai ter a produção espermática, a produção dos espermatozoides, que são, de fato, os gametas masculinos, tá certo? E esses gametas são importantes, necessários para a fecundação do óvulo da fêmea e, consequentemente, a procriação, tá? O escroto, pessoal, é essa parte, essa bolsa, né, escrotal, chamado de popularmente de saco, né? Pode ser chamado de bolsa escrotal, mas tecnicamente é mais correto chamar de escroto. Existem estruturas anatômicas nele que vão auxiliar na termorregulação deste órgão, que tem termorreceptores na pele escrotal. Também vão ter glândulas sudoríparas, tá? Nessa pele. O músculo cremaster, como a gente já falou ali, que ele vai fazer esse tracionamento para fazer essa termorregulação quando está muito frio, para ficar mais próximo da cavidade. E também ele faz esse relaxamento, deixando tanto o escroto quanto os testículos, obviamente, que estão dentro dele, mais para fora da cavidade externa, né, mais longe da cavidade interna, para ele poder ficar o menos quente possível, né? E a túnica dardos também vai auxiliar nessa movimentação, dependendo da necessidade, se é para puxar para a cavidade abdominal ou para afastar quando está muito quente. Também tem-se o plexo pampiniforme, tá? Que a gente vai ver aqui envolvido, já falando aqui depois do escroto aqui, falando ainda dessa termorregulação, eu vou falar um pouco aqui do que esses componentes que fazem essa termorregulação, como o plexo pampiniforme, que eu vou colocar na outra imagem. Então, nessa imagem aqui do escroto, né, gentilmente autorizada pelo Laboratório de Anatomia e Patologia Animal da UFAP, tá, para uso aqui nos vídeos. Professora Daniela, muito obrigado aí. Tá, a gente vê aqui o escroto, os pelos escrotais ali, envolto a pele escrotal, tá? O escroto ali que está protegendo os testículos. Essa parte do meio que divide um testículo e outro, né? No meio do escroto ali é a rafo mediana, tá? Esse é o escroto de um ovino, de um carneiro. E aqui em cima a gente vê o funículo espermático, tá? Chamado antigamente de cordão espermático, onde tem aquelas outras estruturas que já mencionei para você, e mais à frente a gente vai ver também. Tá? Aqui, ó, na abertura a gente vê as túnicas envolvidas tanto na termorregulação e proteção desse testículo, né? A túnica darts, tá? Depois vem a túnica vaginal, mais internamente a túnica albugínea, e aí a gente já chega no parênquima testicular, tá? Essa parte que tem dentro do parênquima testicular, no meio, a gente chama de mediastino testicular, onde é produzido, os túbulos seminíferos estão aí e produzem os espermatozoides, e em volta todo é o escroto, tá?
Aqui ó, você tem imagem evidenciando a túnica Dart para vocês verem. Ali ó, o que eu falei, o mediastino que está dentro do parênquima, tá no meio do parênquima, é onde vai estar os tubos seminíferos, fazendo ali essa produção, tá, dos espermatozoides. Aqui a gente já vê também uma evidenciação do músculo cremaster, aquele músculo chamado de puxa-saco, aquele que puxa os testículos, né, puxa o escroto na verdade para perto da cavidade, ou também afasta, tá, nessa questão de termorregulação. Ali tem uma evidenciação do nervo testicular, do ducto deferente, que a gente vai ver mais à frente, tá? Folículo espermático aqui na lateral e a veia testicular, então mostrando aqui, ó, essa questão da veia testicular é o sangue desoxigenado que vai estar voltando para a cavidade. Aqui ó, a imagem que a gente vê o plexo pampiniforme, tá? Que é responsável por resfriar o sangue que vai chegar nos testículos. E também ele vai esquentar o sangue que sai do testículo devido ao movimento de contracorrente. Quando se passa o sangue oxigenado, né, que vai pelas artérias, ali a gente está vendo o segmento da artéria testicular, tá? E o desoxigenado que vai pela veia testicular, como a gente observou ali, tá? Que fica logo em cima dos testículos em direção ao corpo do animal. Mas aqui, ó, mostrando de novo, tem imagem mostrando o plexo pampiniforme para você ver os canais de artérias e veia. Então, a termorregulação testicular, pessoal, ela é muito importante. A anatomia, né, os componentes anatômicos vão ajudar muito nessa termorregulação, porque com isso vai manter a viabilidade da função espermática, né, os espermatozoides viáveis, vivos para poder ter a fertilidade, tá? Então, essas características anatômicas dos testículos e do escroto permitem que essa termorregulação testicular ela seja obtida, né? Como eu já falei, termorreceptores, glândulas sudoríparas na pele do escroto, músculo cremáceo, túnica Dart, o plexo pampiniforme, enfim, todos esses componentes ajudam nessa termorregulação. Olha aqui, ó, testículo de cão, né? Tá certo? Então, para o funcionamento eficiente, esses testículos mamíferos sempre devem ser mantidos a uma temperatura mais baixa que o corpo, e por isso que ele fica fora da cavidade. Se ele ficasse dentro da cavidade abdominal, pélvica ali, ele ia estar mais quente e aí não seria, esses espermatozoides eles iriam morrer. Então aqui a gente vê nessas imagens, né, esse enovelado de vasos que tem. Os com o látex azul são os vasos venosos, que levam sangue desoxigenado, sangue que sai, tá? Já teve oxigenação, sai do testículo, vai voltar para a cavidade, tá? E o sangue oxigenado que está chegando no testículo por meio dos vasos arteriais que estão em vermelho, né? Então aqui a gente chama de mecanismo contracorrente, essa troca de calor por contracorrente entre o sangue venoso resfriado que está subindo e o arterial, tá, da temperatura corporal que está descendo para o testículo. E aí eles se encontram ali no plexo pampiniforme. E aí eles não deixam nem o sangue chegar muito quente no testículo, nem chegar muito frio lá na cavidade abdominal. O epidídimo, pessoal, então, ele é responsável por armazenar os espermatozoides durante o seu amadurecimento, antes de passar pelo ducto deferente, né, e posteriormente pela uretra, no momento da ejaculação. Então ele está fixado de forma firme ao testículo e ele pode ser dividido, como a gente vê na imagem, em três partes: a cabeça do epidídimo, o corpo, né, e a cauda do epidídimo, tá certo, pessoal? Então cabeça, corpo e cauda do epidídimo, tá? A cabeça do epidídimo está bem fixa, a cápsula testicular, e é o local onde vai receber os ductos eferentes do testículo, tá? Estes ductos, logo após adentrarem no epidídimo, eles vão se unir e vão formar o ducto do epidídimo, e este, por sua vez, vai continuar até a cauda do epidídimo, de onde ele vai surgir agora como ducto deferente. Aí a gente já vê aqui, ó, depois do epidídimo, quando ele sai como ducto deferente, tá bom? Tá? Então, depois, o que a gente vai observar é que na cauda do epidídimo é onde vai ocorrer o armazenamento e o início do processo do amadurecimento dos espermatozoides. Por isso, nesse local aqui, a cauda do epidídimo, o local onde fica armazenado, e aqui a gente faz aquela... É uma forma também de castração, quando faz a castração da caudectomia, né? Quando faz a reseção aqui, a retirada da cauda do epidídimo. Então faz só uma incisão ali que não tenha mais conexão da cauda do epidídimo, não vai amadurecer esses espermatozoides, não vai ter armazenamento, não vai ter viabilidade. Tá certo, pessoal? Então, como está falando também aqui, aproveitando essa imagem, o ligamento próprio testículo, que a gente observa ali, que está segurando ali o testículo,
tá? Junto com o epidídimo. E o ducto deferente, tá? Que é um tubo muscular que vai ligar a cauda do epidídimo à uretra pélvica, tá? Na região do polígono seminal. E ele tem como função o transporte dos espermatozoides, tá? E ele transporta para levar ali tanto da parte do epidídimo, tá? Até a uretra pélvica, que depois vai para a uretra peniana e aí sai depois pelo pelo canal da uretra, né? Lá antes do prepúcio ali, no ósseo uretral, e aí vai na ejaculação encontrar-se com o óvulo lá dentro do trato reprodutivo da fêmea, que a gente já viu em outra aula aqui do canal também. Beleza, pessoal? Então, funções do epidídimo, só para a gente fixar bem o conteúdo, é a maturação espermática, né? Vão adquirir a capacidade potencial de fertilizar os ovos, por isso que tem que ficar ali na cauda do epidídimo amadurecendo, tá? Vão ter modificações nessas organelas espermáticas, perda da gôndola citoplasmática, início do desenvolvimento retilíneo do espermatozoide. Ele armazena cerca de 70% dos espermatozoides, fica aí na cauda do epidídimo, tá? Faz o transporte espermático, produz fluido epididimário e absorve também o fluido testicular. Quando passa muito tempo sem ter atividade sexual, ele acaba reabsorvendo esse fluido testicular, tá certo? Então, o ducto deferente, né, que a gente já falou também, esse tubo muscular que vai ligar a cauda do epidídimo à parte da pélvica da uretra, tá? Aí essa uretra pélvica, depois para a uretra peniana, ósseo uretral, e aí ele vai chegar a fazer a sua função, no caso dos espermatozoides, né? Que também, pela uretra, também é o local onde vai passar a urina, que aí é excreção, né? Então faz o transporte de espermatozoides, todo esse tubo muscular aqui. Lembra? Eu falei de urina aqui só para falar da uretra, tá? Quando a gente fala de urogenital, quando fala da uretra, onde também passa, além da parte reprodutiva, o espermatozoide passa também a excreta, a urina, tá? Tem-se ampola deferente, exceto no suíno. O suíno não tem ampola deferente, tá certo, pessoal? Quando a gente vai ver as glândulas acessórias, vamos ver isso aqui direitinho. E o cordão espermático, pessoal, também chamado de funículo espermático, tá? É o mais correto, funículo espermático. Ele é composto pelo ducto deferente, por vasos sanguíneos, tá? Nervos testiculares, membranas serosas que vão envolver o testículo e o músculo cremáceo. Então, tudo isso aqui está envolvendo, formando esse funículo espermático, também chamado de cordão espermático. Glândulas acessórias, pessoal, como o nome diz, são glândulas que estão ali, acessórias, né, que estão ali juntamente com todo o trato reprodutivo do sistema reprodutor masculino, para ser um adjuvante, tá, nessa parte da produção do sêmen, tá, tanto do plasma seminal quanto do sêmen, tá, que os espermatozoides vão ser produzidos no testículo, e aí, junto com esses fluidos que são produzidos por essas glândulas, formam-se o plasma seminal, né, o sêmen, tá certo, pessoal? O sêmen ali, tá? Que são os espermatozoides mais o plasma seminal, tá certo? Que são os líquidos que vão estar ali nutrindo esses espermatozoides, tá? Então, estão localizadas essas glândulas na região da uretra pélvica, e a gente pode ver aqui a glândula ampolar, antigamente também chamada de ampola do deferente, tá? A glândula vesicular, também chamada de glândulas vesiculares, a próstata, né? E a glândula bulbouretral. Então, a existência ou não dessas glândulas, né? De alguma dessas glândulas, vai variar de acordo com a espécie. Elas são testosterona dependentes, tá? Então, pode ter influência de aumentar ou diminuir devido à concentração de testosterona circulante no animal, tá? Na saúde, na fisiologia do animal, na saúde do animal, enfim, tá? E elas são responsáveis por produzir o plasma seminal, que é a secreção das glândulas acessórias, que são responsáveis pela nutrição, manutenção, auxílio no transporte de espermatozoides, tá? E quando tem a junção do plasma seminal e espermatozoide, dá-se o nome de sêmen. Aquilo que eu acabei de falar para vocês, só estou repetindo para reforçar ali, fixar o aprendizado, tá? Então, como a gente vê aqui, ó, o bovino e o equino, tá? Que a gente vê aqui, o equino é o garanhão, letra A, e o touro é o bovino, letra B, tá? Eles possuem o conjunto completo das glândulas acessórias, então ele tem todas essas 4 glândulas acessórias aí. Já o suíno, tá? Que é o varrão, que é a letra C, ele não possui apenas a glândula ampolar, tá? É chamado também antigamente, né, glândulas ampulares, tá?
Enquanto que na D aqui a gente tem o cão, mas representando cão e felino, né? O canino possui apenas duas glândulas, que são as glândulas ampulares e a próstata. Já o felino não possui também a glândula vesicular, tá certo? Não tá aqui, mas já falando desses carnívoros, né? O felino não possui a glândula vesicular. Então nessa imagem aqui a gente vê as glândulas acessórias de um garanhão, né? De um equino, ducto deferente ali, a vesícula seminal, a próstata, tá? A parte da uretra pélvica, a glândula uretral. Nessa outra a gente vê também aqui as ampolas do ducto deferente, tá? No caso do bovino, tá? Glândula vesicular, dos dois lados, então glândulas vesiculares, tá? A bexiga ali para você observar também. A parte da uretra pélvica, tá, pessoal? Muito importante falar da uretra, tá? A uretra no macho ela é prolongada desde o osso interno da uretra, tá? Na extremidade caudal do colo da vesícula urinária, então a gente vê dali, tá? Da bexiga, até o osso externo da uretra na parte final do pênis, tá? E aí é onde vai estar localizada essa uretra. A gente pode classificar dela como a gente está vendo aqui, ó, mais na parte pélvica, mais caudal, uretra pélvica, tá? E a parte mais cranial, parte mais já chegando a parte do ósseo uretral, a gente chama de uretra peniana, tá certo, pessoal? Então a gente vai falar aqui agora do pênis, tá? Então os pênis são os órgãos copuladores masculinos, tá certo, pessoal? Então, ele fica localizado na parte ventral do tronco da maioria dos mamíferos, tá? Onde fica suspenso entre as coxas com sua extremidade livre, voltada para o umbigo, exceto no gato, né, que ele vai direcionar caudalmente. E a base de localização pode ser dividida em raiz, corpo e glande do pênis, que é a extremidade mais distal onde se localiza o ósseo uretral externo. Então, dos animais domésticos, a gente classifica em dois tipos de pênis: o pênis músculo cavernoso e fripelástico, tá? Isso vai depender do tipo de tecido predominante em sua constituição. Esse aqui que a gente está vendo, né? Pênis do tipo músculo cavernoso predomina a atividade erétil do corpo esponjoso, tá? Então, a gente vê que ele tem aqui um pênis, esse pênis muscular cavernoso é onde para ficar erétil ele tem que se encher de sangue, tá certo, pessoal? Ele precisa disso. Manter se lembra de tecido erétil, corpo erétil, é porque ele vai se enrijecer, ele vai endurecer devido à quantidade de sangue que vai vasodilatar e entrar aí nesse corpo esponjoso, tá? Então, carnívoros e equinos podem possuir esse tipo de pênis, como a gente está vendo aqui nas imagens, tá certo? Pênis fibroelástico, tá certo? É o pênis característico dos ruminantes e suídeos, tá? Tem o predomínio de não é corpo esponjoso, aqui é corpo cavernoso. Então ele possui maior quantidade de tecido conjuntivo fibroso, por isso que ele sempre está mais ou menos rígido, né? Sempre está mais firme. E aí o que faz com que ele não fique sempre excitado, né? Com o pênis exposto nem nada, é que ele tem uma estrutura no corpo chamada de flexura sigmoide, né? Ou S peniano, que é o que ajuda a manter dentro da cavidade prepucial, né, da bainha, né, como o pessoal fala, né, guardado, tá certo? Ou então ele só expõe quando ele relaxa esse músculo retrator do pênis ali, e aí ele se desfaz quando tem realmente a ereção para poder ter o ato sexual, tá certo, pessoal? Em relação à glande, né, formato de glande peniana, tá? Que é a parte onde tem o maior acúmulo de corpo esponjoso dos animais, vai variar também de acordo com as espécies, tá certo, pessoal? Aqui a gente está observando uma glande bovina, né? Você vê ali ó, o ósseo uretral externo, tá? E o processo uretral que fica logo abaixo dela, tá? Aqui a gente vê essa glande aqui de ovino, tá? Então, a glande de ovino com processo uretral entre as espécies ruminantes e das espécies animais, basicamente é o maior, um dos maiores processos uretrais que tem. Tanto é que na prática clínica acontece muita obstrução do processo uretral e tem que fazer a tem que fazer o corte, né? A ressecção, a retirada, né? A extirpação desse processo uretral quando está obstruído ali, tá certo? Mas isso varia muito de desbalanço na dieta do animal, né? Quando não regula cálcio e fósforo, ele forma esses urólitos, essas pedrinhas que elas acabam ficando causando essas urolitias, né? Essas obstruções aí na questão da uretra, tá certo, pessoal? Então, como eu estava falando, né, o formato da glande, ela vai variar de acordo com a espécie, né? Em equídeo ruminante, tem essa presença de uma projeção da uretra, que a gente chama de processo uretral, como a gente viu ali,
na imagem do bovino, tá? Nos carneiros eles são os maiores processo uretral das espécies domésticas. O suíno não possui glande, tá? O suíno, o varrão ali, a gente chama daquele como tem a extremidade do pênis em formato de saca-rolha, né? De parafuso ali, tá? Então você já observa essas diferenças, é muito importante conhecer, porque você vai saber o que é o fisiológico, o que está normal ou não, tá certo, pessoal? Tá aqui, ó, uma glande de touro, né? É normal na A, na 2 ela já tá ali, já enrolada ali, tudo ali não é o correto, tá? De carneiro maior processo uretral externo, tá? Do cachaço, como a gente falou, formato de saca-rolha, e do garanhão tem esse processo uretral ali, bem na extremidade da. Então nessa imagem a gente vê a glande de um equino, né? Ali o processo uretral bem central e evidente na extremidade da glande, tá? Bem evidente. Ali a gente já fala também do prepúcio, né? Prega do prepúcio. O prepúcio, pessoal, que é essa prega de pele que vai recobrir a extremidade livre do pênis, tá certo? Quando o mesmo vai estar em repouso. É importante para proteger o pênis de traumas, inflamações, tá? E aí a gente, quando fala de inflamação, lembra, inflamação do prepúcio, tá? A gente chama de postite. Se tiver a glande inflamada, a gente chama de balanite. E quando tem o prepúcio e a glande inflamada, a gente chama de balanopostite. Essa imagem aqui é de um trato reprodutivo de um cão, né? Então a gente vê a presença do osso peniano, tá? Na região da glande, tá? A gente vê uma estrutura chamada bulbo da glande, que ela vai se inchar no momento da ereção, tá? É isso que faz os animais ficarem grudados, tá? Os cães. Então, quando o cão, ó lá, quando ele fica excitado, né, esse bulbo da glande, tá? O bulbo do pênis, ele fica bem dilatado, por isso que fica grudado na fêmea. Então, quando ele tem lá, depois do coito, né, depois da ejaculação, porque ele ejacula gotejando, para não perder, para ter uma máxima de fertilização, ele fica grudado, faz a retroflexão, mas ele fica ali um tempo ainda depois da rotação, até terminar toda a ejaculação e também até entrar mais para o trato reprodutivo da fêmea e garantir essa fertilização, tá? E aí depois, com o tempo, é que ele relaxa, esse bulbo da glande relaxa e o animal vai tirar o pênis e sair. Já nos gatos, né, esse amor selvagem que eles têm ali é porque os felinos possuem no pênis, tá? Mesmo voltado para trás, mas ele consegue depois fazer o movimento, voltar para frente, e aí tem umas espículas ao qual o qual também essas espículas acabam causando uma certa dor na fêmea, tá? E há indícios que isso pode induzir, ajudar na parte reprodutiva da fertilização. E os gatos também, na literatura descreve que tem o osso peniano, mas ele pode ser dito, né, descrito como vestigial, porque é difícil mesmo a gente encontrar esse osso peniano. Então aqui só a imagem das espículas, tá? Para vocês verem, saberem que tem essas espículas no pênis do gato, tá certo? Isso aí que causa essa dor, tá? E isso dá indícios que estimulam na parte da reprodutiva, né? Da fecundação. Bom, gente, essa foi a nossa aula sobre anatomia do sistema reprodutor masculino. Ela foi baseada no que eu escrevi no meu livro Manual Compacto de Anatomia Animal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários e continue estudando. E se tiver interesse em comprar o livro, é só mandar mensagem para mim aqui no YouTube ou nas minhas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, enfim, que eu terei o maior prazer de enviar esse livro para todo o Brasil. Obrigado e bons estudos e até a próxima aula, pessoal.